As brumas do Trapiche do Mampituba. O amanhecer no rio Mampituba, em Passo de Torres, Santa Catarina, pesava como chumbo sobre o barco Estrela do Sul ao atracar no Trapiche, exausto após uma semana no mar. Era abril de 1984. O capitão Antônio Medeiros, 48 anos, couro curtido por 30 anos de mar, comandava seus 4 homens. A noite fora de pesadelo, névoa impenetrável, ventos que cortavam os ossos. A visão das luzes do Trapiche trouxe um alívio coletivo que durou pouco. Ao atracar, o gelo desceu pelas espinhas da tripulação. As luzes eram frias, brancas, artificiais, não as lâmpadas amareladas que conheciam de sempre. Haviam mais construções à beira do rio. As construções à beira do rio ostentavam linhas retas e vidros estranhamente modernas. O bar aconchegante do João, onde regavam a garganta após cada viagem, sumira. Em seu lugar, um restaurante de fachada espelhada refletia seu barco como uma miragem. Até o cheiro mudara, faltava o perfume salgado das redes de pesca secando ao sol, substituído por um vazio estéril. «Capitão, isso aqui não é Passo de Torres», murmurou Miguel, o novato da tripulação, com os olhos arregalados, escaneando a cena surreal. «Claro que é», Antônio retrucou, forçando convicção, enquanto apontava para a curva inconfundível do rio e a placa enferrujada que teimava. «Bem-vindo a Passo de Torres. Só que está diferente, modernizada parece. Mas isto não acontece de uma semana para outra.» Desceram do barco, as pernas bambas. Um homem passava por ali com um cachorro, com um assovio, chamaram sua atenção. «Bom dia, senhor», Antônio abordou, a voz rouca. «O que aconteceu por aqui? O mercado do Zé, a padaria da Dona Maria, onde está todo mundo?» O homem franziu a testa, recuando um passo. «Do que você está falando? Nunca ouvi falar desses lugares, dessas pessoas. Vocês são turistas.» A frieza da resposta foi um soco. Tentaram outros moradores. Velhos, jovens, pescadores em outros barcos. Ninguém os reconhecia. Ninguém conhecia o Estrela do Sul. Ninguém lembrava do Zé, da Maria, do bar do João. Era como se tivessem sido apagados da história do lugar. A angústia virou pânico. Antônio, Miguel, Roberto, Vicente e Lindomar decidiram ir para suas casas. Cada um tinha família esperando, esposas, filhos, pais idosos. «Vamos para nossas casas», Antônio ordenou, tentando soar confiante. «Isso deve ser algum mal-entendido.» Miguel correu primeiro. Sua casa ficava a 2 ruas do Trapiche, uma casinha simples de madeira pintada de azul. Chegou, ofegante, à esquina e parou, petrificado. Onde sua casa deveria estar, erguia-se um prédio baixo com placas de escritórios. A rua estava mais larga, asfalto novo. Ele tocou a parede lisa e fria do prédio, incrédulo. Bateu na porta do escritório. Um homem de terno abriu. «Posso ajudar?» Miguel falou. «Minha casa estava aqui.» «Onde está a Casa Azul? Onde está minha mulher, Lena?» Miguel gaguejou. O homem olhou-o com pena e desconfiança. «Amigo, esse prédio tem pelo menos 20 anos. Nunca houve Casa Azul aqui que eu saiba. Você está bem?
Talvez você precise de ajuda. Miguel deu meia volta, meio sem rumo. Roberto, o timoneiro, foi até seu endereço, onde era sua casa. Encontrou um terreno vazio. Era um lote baldio, cercado, mato crescendo, onde seu lar de tijolos uma vez se ergueu. Uma senhora que passava confirmou: até onde me lembro, esse terreno sempre foi assim, filho. Nunca vi casa aqui. Roberto, com um coração quase paralisado, pensou onde estaria sua esposa e filhos. Seguiu para onde conhecia, o Trapiche. Antônio dirigiu-se à sua rua, o coração batendo como um tambor de guerra. Sua casa era maior, de alvenaria, com um pequeno estaleiro nos fundos. Encontrou uma rua residencial tranquila, casas modernas, jardins impecáveis. Chegou onde seria sua casa. No local, uma casa com arquitetura futurista, linhas retas, luzes coloridas no jardim. Tocou a campainha, as mãos trêmulas. Uma criança abriu a porta. "Papai!" gritou a criança. "É para você!" Um homem jovem apareceu, carregando um tablet. "Sim," Antônio falou. Essa é minha casa, ou pelo menos minha casa era aqui. Meu estaleiro nos fundos." Antônio tentou, a voz embargada. "Meu nome é Antônio Medeiros. Moro aqui desde 1965. O homem franziu a testa. "Desculpe, senhor. Comprei esta casa há 5 anos dos antigos donos. Os registros mostram que foi construída em 2008. Nunca ouvi falar de nenhum Antônio Medeiros associado a ela. Talvez esteja confundindo o endereço." Antônio, incrédulo, pediu desculpas e deu as costas. Vicente, homem de poucas palavras e mãos calejadas, rumou para o bairro simples onde morava, colado ao antigo matadouro desativado. Sua casa era humilde, de tábuas já tortas pelo tempo, mas com um jardim onde sua mulher plantava manjericão. Chegou ao local e parou, o ar saindo de seus pulmões como um fôlego roubado. Onde sua casa e as vizinhas deveriam estar, um conjunto de casas modestas, enfrentando a poeira da rua de terra, agora se estendia um enorme prédio com tua pavimentada. Vicente caminhou até um segurança uniformizado que vigiava do lado de fora. "Moço!" Vicente começou, a voz mais rouca que o normal. "Minha casa ficava aqui. Tábua pintada de verde. Minha mulher, Elsa, sabe para onde ela foi? Ou as outras casas?" O segurança olhou-o com um misto de tédio e desconfiança. "Casa? Aqui, senhor. Nunca vi casa nenhuma nesse lote. Desde que eu trabalho aqui, há uns 8 anos, é esse prédio. Antes era só o terreno perto do matadouro velho, abandonado. Talvez sua casa fosse mais para lá." Apontou vagamente para uma área mais além na rua, onde haviam outros prédios menores e construções se erguiam. Vicente não respondeu. O silêncio dele era mais aterrador que qualquer grito. Deu meia volta e seguiu em direção ao rio, com o peso do mundo invisível sobre seus ombros. Lindomar, o mais jovem depois de Miguel o novato, tinha deixado a esposa, Carmen, grávida de 7 meses. Seu coração batia acelerado de expectativa e agora de puro terror, enquanto corria a vila mais ao longe, onde morava numa casinha nos fundos da casa de seu pai. Chegou ao local e seu mundo desmoronou.
O local agora tinha um campo de futebol, nada da casa do seu pai ou da sua casa. Lindomar cambaleou, a mão no peito. Lindomar não conseguia pensar. Não tinha ninguém para perguntar. Uma vertigem o atingiu. Ele se apoiou no muro frio do campo de futebol, a respiração ofegante, o rosto pálido como a cal. A realidade de 2025 não só negava seu passado, mas apagava o futuro que ele tinha deixado para trás. Empurrou-se do muro e, tropego, voltou para o trapiche, onde as únicas coisas conhecidas eram o barco e os companheiros igualmente perdidos. Foi a gota d'água. Reuniram-se pálidos, tremendo não só de frio, mas de um terror existencial profundo. Decidiram procurar as autoridades locais, sua última esperança de ordem. No posto policial militar, o policial que os atendeu era jovem, cético desde o início. Ouviu suas histórias de casas desaparecidas, bar, padaria, mercado que não existiam mais, com uma sobrancelha arqueada. Pediu seus documentos. Antônio entregou sua carteira de identidade emitida em 1977. O policial examinou-a com cuidado, esfregando o papel. Senhor Medeiros, essa identidade é do modelo antigo. O papel está novo demais. Impossível para um documento de 1977. E essa foto é você, mas parece tirada ontem. Onde o senhor fez esse documento? Os documentos de identidade dos demais tripulantes mantinham as mesmas características. Ele olhou para os outros, igualmente deslocados em suas roupas e aspecto. Onde vocês realmente estavam? E quando? Antônio insistiu, a voz rouca pela emoção. Saímos para pescar há uma semana. É abril de 1984. Saímos daqui mesmo, deste trapiche. O policial ficou em silêncio por um longo momento, estudando seus rostos desesperados. Finalmente, com uma voz carregada de peso, declarou o que já pairava no ar, mas que ninguém ousara articular. Senhores, lamento informar, mas estamos no ano de 2022. O policial recolheu seus documentos e lhes disse: Vou levar vocês até a sede da colônia de pescadores para ver se descobrimos algo e conseguimos abrigo para vocês lá. Antônio respondeu: Colônia de pescadores. Havíamos falado sobre isto com outros pescadores, que era preciso uma associação, sindicato, mas não lembro de ter participado de nenhuma reunião sobre ela. Chegando na sede da colônia de pescadores, foram recebidos. O policial explicou o acontecido e solicitou que fosse providenciada uma pesquisa no registro do nome dos pescadores e que lhes fosse concedido abrigo até que se resolvesse a situação. Os dias que se seguiram foram um pesadelo acordado. Nada haviam nos registros da colônia de pescadores fundada em 1985. Foi solicitada uma pesquisa mais aprofundada na Federação dos Pescadores de Santa Catarina, o qual estavam aguardando o resultado. Os documentos de identidade haviam sido encaminhados para perícia em Criciúma. Além do choque do salto temporal, a dor lancinante era saber que suas famílias, suas vidas, seu mundo simplesmente evaporara no tempo. Embora alojados em um abrigo provisório, eram objetos de curiosidade mórbida e desconfiança. A tecnologia os assombrava.
As notícias falavam de um mundo irreconhecível. A solidão era uma ilha de gelo no meio da multidão. Foi então que ouviram falar do velho, um pescador recluso, quase uma lenda local, seu Dário. Morava numa cabana precária à beira do braço morto mais abaixo. Diziam que chegara décadas atrás, após uma tempestade monstruosa, e que a cegueira que o afligia viera de um raio que atingira seu barco. Ele fala coisas estranhas, sussurrou um funcionário da colônia. Coisas sobre o mar ao encontrar o rio, engolir o tempo. Desesperados por qualquer fio de esperança, os marinheiros foram até uma cabana na ponta do braço morto. Encontraram um senhor, frágil como um graveto, sentado numa cadeira de balanço rachada, os dedos calejados remendando uma rede de pesca antiga, de fio de cânhamo diferente das modernas de nylon colorido que viam nos barcos. Seus olhos leitosos pareciam mirar o vazio, mas quando os marinheiros pararam à sua frente, ele inclinou a cabeça. Enfim, vocês chegaram então, disse ele, a voz rouca como o atrito de cascas. Os fantasmas do mar. Antônio, de coração apertado, contou tudo. A pescaria, a tempestade, o retorno ao trapiche estranho, a busca pelas casas que não existiam mais, o ano de 2022, o desespero absoluto. Quando terminou, um longo silêncio pairou, quebrado apenas pelo murmúrio do mar ao longe. Dário suspirou, um som profundo que vinha das entranhas. Há 40 e tantos anos, foi um raio, no meio de uma tempestade que não era deste mundo. O barco virou, eu me agarrei a um pedaço do casco, e quando acordei, estava numa Paço de Torres que não era a minha. As casas diferentes, as caras das pessoas todas novas. Ninguém sabia quem eu era. Nem minha mulher, Rosa, nem meu filho pequeno estavam aqui, ou eram conhecidos. Uma lágrima escorreu pelo sulco profundo de sua face. Procurei minha casa. Era um terreno baldio, como a de vocês. Foi aí que soube que o mar me roubou tudo. Os marinheiros sentiram um frio mais profundo do que o do mar. Miguel engoliu seco. E nunca conseguiu voltar? Dário balançou a cabeça lentamente. Tentei, rezei, briguei com o mar, com o rio. Nada. Até que entendi. Meu barco, o Maré Alta, ficou destruído. Pedaços. Sem ele, sem o barco que atravessou a tormenta, não havia ponte de volta. Ele estendeu a mão trêmula, apontando na direção aproximada do trapiche onde o Estrela do Sul estava atracado. Mas vocês têm o barco, o mesmo barco, inteiro. Ele é a âncora, é a chave para o caminho de volta. A esperança, frágil e perigosa, renasceu. Sob as instruções precisas de Dário, prepararam o Estrela do Sul para a viagem impossível. O velho era incisivo. Só funcionaria numa noite de tempestade violenta, com trovões que estilhaçassem o céu e relâmpagos dançando sobre as águas escuras do mar. Vão até a foz onde o mar encontra o rio Mampituba, onde a correnteza faz a curva mais fechada no encontro com o mar. Ele orientou, os dedos traçando um mapa invisível no ar. Lá, quando o relâmpago mais forte cair, o portal se abre.
É uma fenda no tempo. Só uma chance. Se falharem, ficarão presos aqui para sempre, como eu. Então, ao se aproximar a noite e chegar carregada de presságios, nuvens negras engoliram as estrelas. O vento uivava como alma penada. Relâmpagos cortavam o céu, iluminando o rio e o mar em flashes fantasmagóricos. Os marinheiros embarcaram, o coração nas gargantas. Dário, envolto num velho cobertor, ficou sentado na margem, seu rosto voltado para o rio furioso. Seus lábios moviam-se silenciosamente, em preces ou encantamentos arcaicos. Navegaram contra o vento, as ondas e a corrente contra, o Estrela do Sul, rangendo como se protestasse. No centro do encontro do mar com o rio, como Dário dissera, pararam. A espera foi agonizante. O céu explodiu. Um trovão ensurdecedor rolou sobre eles. E então, crac! Um relâmpago colossal, branco e púrpura, caiu dentro do rio, a poucos metros da proa. A água não ferveu. Dobrou-se. Um redemoinho de luz e névoa iridescente surgiu, sugando a água e o ar com um rugido sobrenatural. O barco foi agarrado por uma força incontrolável. Segurem-se! Antônio gritou, agarrando-se ao leme com todas as forças. O mundo virou escuridão e caos. Uma pressão insuportável nos ouvidos. A sensação de ser esmagado e esticado ao mesmo tempo. O silêncio foi repentino, absoluto. A escuridão se dissipou como fumaça. Os marinheiros abriram os olhos, desorientados, encharcados, mas vivos. Era amanhecer na foz do rio Mampituba. O ar cheirava a maresia e rede seca. Uma névoa fina era familiar, úmida e fria. Olharam em volta. A tempestade sumira como num passe de mágica. Voltaram rio adentro. O trapiche velho e conhecido, de madeira gasta. O bar do João, com sua placa desbotada. O cheiro inconfundível da padaria da Dona Maria, pão quente no forno a lenha, chegava pelo vento. Pessoas caminhavam pelo cais, rostos conhecidos. O Zé do mercado acenou de longe. Desembarcaram, as pernas ainda fracas, mas o coração disparando de alívio e incredulidade. Desta vez, foram reconhecidos imediatamente. Antônio, Miguel, Roberto, Vicente, Lindomar. Voltaram. Como foi a pescaria? Gritou um pescador amigo. Tivemos uma tempestade, Antônio respondeu, a voz embargada, apertando o braço do amigo como se precisasse confirmar que era real. Mas estamos bem. Tudo bem agora. Olharam instintivamente para a margem onde Dário estivera sentado na outra realidade. Nada. Apenas a areia úmida e algumas ervas dançando na brisa. Antônio entendeu. Um sorriso triste e grato tocou seus lábios. Dário usará o último fio de sua existência atemporal para guiá-los de volta ao seu próprio tecido do tempo. Permaneceu no exílio que o destino lhe reservara. A vida retomou seu curso. As famílias foram abraçadas, as histórias da tempestade terrível contadas, embora os detalhes mais assustadores fossem guardados. Mas uma sombra permaneceu. A lembrança das casas que não os abrigaram, das famílias perdidas em outro tempo,
do velho cego que pagara o preço mais alto. E sempre que uma tempestade se aproximava do Mampituba, trazendo o cheiro de ozônio e o primeiro trovão ao longe, Antônio Medeiros caminhava até a beira do rio. Olhava para as águas escuras e revoltas e sussurrava com uma gratidão que vinha do fundo da alma e do mais profundo terror. Obrigado, seu Dário, onde quer que esteja. Obrigado por nos trazer de volta ao nosso lar. Antônio sabia que, em algum lugar no mapa do tempo, talvez houvesse uma lápide com seu nome, em um cemitério que nunca visitaria. E essa sombra, esse eco de um lar perdido, era o mistério mais profundo que carregariam para sempre.